Começa agora, Estação Sicredi. Estação Sicredi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Evangelista e está começando mais um Estação Sicredi. No programa de hoje nós vamos falar sobre consórcios. E para falar sobre esse assunto estou recebendo aqui no nosso estúdio o João Vitor Gomes, especialista em consórcios da Cooperativa Sicredi Univales. João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Olá Thiago, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui na Estação Sicredi, gravando e falando sobre um produto que é incrível, que muitas das vezes não é de conhecimento de alguns associados, que é o consórcio do Sicredi. É um produto com uma ampla variedade de aquisições e diferenciais. E vamos trazer um pouquinho aqui para todo mundo ter conhecimento. Explica pra gente aí, João, o que é o consórcio? Tiago, para mim falar de consórcio, é legal a gente também falar de cooperativa. Cooperativa é fazer juntos, união de pessoas, colaboração, objetivos em comuns, E o consórcio é basicamente isso, O consórcio é colaboração de várias pessoas, Várias pessoas que estão dentro de um grupo, todas com uma meta, um objetivo em comum, Essas pessoas, mensalmente, elas se autofinanciam, com os pagamentos das parcelas ali, E através desses pagamentos, dessas parcelas, formam-se um caixa, e esse caixa ocorre as contemplações dessas cartas de crédito ou aquisições de bens e variedades que a pessoa deseja adquirir, Vale lembrar também, Thiago, que o consórcio é um produto da década de 60, é um produto antigo que já está no mercado, E de certa forma o consórcio ele te dá um gatilho de uma virada de chave de começar a guardar dinheiro, Não somente com o consórcio, mas ele abre a sua mente em certo ponto para você começar... Cria um compromisso, Exatamente, Tem pessoas que adquirem consórcio porque precisam pagar um boleto do mês, Tem pessoas que gostam de fazer um planejamento e com o consórcio você tem essa possibilidade de fazer um planejamento financeiro durante certo período. E o legal do consórcio, Thiago, é que se você faz uma carta de crédito, num período de 48 ou 60 meses, você pode ser a pessoa mais azarada do mundo, mas no último mês, nesse período de 48, 60 meses, você vai atingir sua conquista, você vai adquirir e comprar o seu bem. João, e quais são os tipos de consórcios que o associado pode contar aqui no Sicredi? Tiago, hoje as cartas de crédito que a gente possui aqui no Sicredi, eu gosto de dizer que a gente sempre fala que é segmentado, Então existe o segmento de bens móveis, que são as cartas de carro, moto, associado para adquirir jet ski, barco, lancha, placas solares, implementos agrícolas, maquinários, tratores, dentre outros equipamentos, Aí existe as cartas de imobiliário, que são as cartas de bens imóveis. Aí o associado pode adquirir uma casa rural, uma casa urbana, comércios, terrenos urbanos, terrenos rurais. O associado pode fazer uma construção na sua casa, num terreno que ele já possui, ou fazer uma ampliação, uma reforma numa propriedade que ele já tem em seu nome, E além disso temos as cartas de serviço, Thiago? Que o associado pode fazer uma ampla variedade de coisas, por exemplo, uma viagem dos sonhos, A gente consegue pagar com a carta de serviços, a tão sonhada cirurgia plástica que as mulheres possuem, ou os implantes que os homens sonham em fazer aí, põe a resina nos dentes, para os produtores rurais fazer onde a pessoa presta um serviço na propriedade, uma reforma de cerca, uma reforma de um pasto, alguma coisa desse sentido, a gente consegue pagar com o consórcio de serviços, A empresa que utiliza para fazer a instalação de uma fachada, ou qualquer tipo de prestação de serviço, que você receba de uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, a gente consegue arcar com o consórcio de serviços aqui do Sicredi. Ô João, por exemplo, eu fiz um consórcio de um carro, foi contemplado e tal. Eu posso pegar esse recurso e comprar outro bem, ou comprar uma moto, ou utilizar para serviço, alguma coisa nesse sentido? Por incrível que pareça, tem bastante gente que possui essa dúvida, tá, Thiago? Mas sim, se você tem uma carta de carro, você pode comprar um outro bem sem que seja o carro, mas desde que esteja dentro do mesmo segmento, Thiago? Como eu comentei, o carro está dentro do segmento de bens móveis, que é carro, moto, caminhão, jet ski, barco, lancha. Então, se eu tenho uma carta de carro, eu posso comprar uma moto, ou se eu tenho uma carta de moto, eu posso comprar um carro, O que eu não posso fazer, Thiago, é ter uma carta de carro, por exemplo, e querer comprar ou utilizar esse recurso para minha casa, Ou para um serviço em específico. Isso a gente não consegue fazer, tá? E como é que funciona a questão da contemplação do consórcio?
Aqui no Sicredi, Thiago, os nossos consórcios, existem 3 formas de contemplação, tá? A primeira delas é por sorteio, né, feito pela Loteria Federal. A nossa administradora de consórcio pega o resultado da Loteria Federal para definir a carta que é contemplada por sorteio. É uma cota por grupo, tá? Depois desse sorteio temos o lance fixo, Thiago. O lance fixo é um lance fixo realmente de 20% para todo mundo, né? Aí você me pergunta, João, se é 20% para todo mundo, como que define um ganhador para aquela assembleia em específico? Né? Então, a administradora de consórcio vai pegar como referência a carta que foi contemplada por sorteio e a mais próxima dela ali que ofertou um lance fixo é a que vai ser a contemplada naquele mês, né? E a última forma de contemplação que a gente tem, Thiago, é o lance livre, né? O nome já fala por si só. A gente consegue olhar dentro dos grupos, né, do associado qual que é a média que está sendo ofertada, né? O lance máximo, o lance mínimo, definir uma média de contemplação ali e fazer um estudo e ofertar dentro dessa média ou um pouco acima para que o associado atinja a sua contemplação naquele mês. Como depois de contemplado, eu tenho um tempo para pagar, como é que funciona essa questão do valor? Sim, tem um tempo para fazer o pagamento, tá? Todo associado que ele é contemplado, né, a gente tem uma área centralizada que vai encaminhar um SMS para esse associado no dia seguinte, comunicando a sua contemplação, né, e falando sobre os prazos quanto a isso. O associado tem 48 horas, né, para emitir este boleto, então a gente vai fazer a comunicação, repassar para eles quanto a essa pendência, né? Dentro de 48 horas ele terá que emitir esse boleto. Depois de emitido, ele possui 48 horas para fazer o pagamento do boleto de contemplação, né, e confirmar a sua contemplação. Isso se tratando de lance, né, Thiago? Quando ocorre a contemplação por sorteio, não precisa fazer a confirmação de nada, o associado fica por si só contemplado durante o período que for necessário. Por exemplo, eu posso transferir o meu consórcio para outra pessoa? Pode, aqui no Sicredi, nos consórcios do Sicredi existe essa possibilidade de eu fazer a transferência da minha carta de crédito para uma outra pessoa, tá? Pode ser uma carta que não esteja contemplada, né? Ou inclusive um diferencial que possuímos, se eu, João, tenho uma carta que está contemplada, eu já fiz a utilização, comprei um veículo com a minha carta de crédito e você, Thiago, por exemplo, tem interesse em fazer a aquisição do compra do meu carro e assumir as minhas parcelas, né? Aqui no consórcio do Sicredi a gente tem essa possibilidade de eu transferir a carta do meu nome para o seu nome, né? Desde que você, Thiago, tenha conta aqui no Sicredi, né? E movimente conosco, tenha capacidade de pagamento e dentre outros fatores, tá? Mas existe sim essa possibilidade de transferir uma carta tanto com não bem entregue quanto com bem entregue. Eu fiquei sabendo que aqui no Sicredi a gente tem, depois de contemplado, por exemplo, eu tenho um consórcio, fui contemplado, depois dessa contemplação eu recebo um rendimento sobre esse valor desse consórcio. Como é que funciona isso? Você pode explicar pra gente? Cara, isso, Thiago, é um diferencial excelente que a gente tem aqui no consórcio Sicredi, né? Então, a partir do momento que você é contemplado, independente da forma de contemplação, se é por sorteio ou lance, tá? Você não tem um prazo específico que você precisa utilizar essa carta de crédito. Se você quiser utilizar daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano, ou não utilizar a sua carta até o encerramento do seu grupo, é direito seu ficar com essa carta contemplada e parada, tá? Só que o diferencial é que a carta não fica exatamente parada, né? Ela fica te trazendo e obtendo rendimentos para você, né? Ela tem uma rentabilização. Hoje, essa rentabilização está em torno de 92% do CDI, tá? Alguns casos, essa rentabilização é maior do que, inclusive, o valor da parcela que você está pagando, Thiago. E o mais legal é que a rentabilização é em cima do valor total da carta de crédito, não do valor pago. Exemplo, se você, Thiago, tem uma carta lá de 100 mil reais e pagou 5 mil e foi contemplado por algum motivo em específico, por exemplo, pode ser por sorteio, né, a sua rentabilização é em cima dos 100 mil reais, né, e não necessariamente em cima dos 5 mil. Né, e que tipo de investimento que tem essa rentabilização hoje em dia, né? Ô João, e como é que funciona a questão do lance embutido? Thiago, o lance embutido, muitas pessoas acham que ele é uma forma de lance, tá? Mas não é exatamente isso, né? O lance embutido, eu gosto de dizer, e a forma correta é que ele é uma forma de pagamento do lance, né? Então você lá, Thiago, lá oferta um lance fixo ou um lance livre, né? Ocorre a sua contemplação, né, e você tem direito de utilizar até 25% do valor da sua carta contratado para pagar o seu lance, né? Então, por exemplo, você tem uma carta de 100 mil, né? Você tem até 25% ou 25 mil reais para utilizar da sua carta de crédito para abater do valor do seu lance, consequentemente pagando menos na hora da sua contemplação, né? E vale lembrar que o lance embutido ele sai do valor da carta de crédito. Então, neste caso,
né, se você utiliza ele, né, uma carta que seria de 100 mil, ela passa a ter um poder de compra, um valor reajustado de 75 mil, Thiago. Mas eu não oferto um lance embutido, eu utilizo sim na hora de pagar o meu lance como uma opção, caso você não tenha total os recursos próprios para pagar o lance no momento da contemplação. Depois de ouvir tudo isso sobre consórcio, digamos que eu me interessei pelo esse produto, como é que eu faço para contratar um consórcio, João? Tiago, hoje temos 3 possibilidades do associado fazer a contratação do produto consórcio, tá? Uma delas é direto pelo app do Sicredi, do aplicativo do banco, tá? Então o associado entra lá no aplicativo, em menu, vai ter a opção de consórcio, tá? Lá vai ter uma ampla variedade de cartas de crédito para ele, de todos os segmentos, bem carro, moto, imóveis e serviços para ele poder adquirir, tá? Com planos excelentes e taxas excelentes, tá? Uma outra opção do associado é entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né? Pelo número oficial do Sicredi. Temos gerentes de negócio prontamente ativos e eficientes para atender o associado e oferecer as cartas de crédito para ele, né? E a outra opção é ir na agência mais próxima do Sicredi, né? Que fale com seu gerente de negócio e ele vai te oferecer as cartas de crédito e as opções que melhor se adequem à sua realidade. João, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Por nada, Thiago, por essa e dentre outras diferenciais que possuímos aqui no Sicredi, né, que eu gosto de dizer e sempre digo pro pessoal que, de fato, com os consórcios do Sicredi, sonhador se torna um realizador. E o Estação Sicredi de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta trazendo mais soluções sobre a nossa cooperativa Sicredi para a comunidade. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu! Esta foi mais uma edição do Estação Sicredi. Voltaremos com muito mais novidades na semana que vem. Até lá!